Começa agora a Hora do Ângelus, na Rádio Cerrado. Terça-feira, 15 de julho, nós celebramos hoje, a igreja celebra São Boaventura. Rezemos com muita fé a Hora do Ângelus nesta terça-feira, pedindo a intercessão de Nossa Senhora por todas as intenções que nós trazemos em nosso coração, pelas famílias enlutadas, doentes, pela paz no mundo, para que cessem as guerras econômicas, financeiras, as guerras de tanta violência, tanta divisão entre os países. Que Deus nos proteja, nos guarde, que nos dê a paz. Rezemos com muita fé a Hora do Ângelus e logo após nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus para esta terça-feira. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 11, versículos de 20 ao 24. Jesus começou então a censurar as cidades nas quais tinha realizado a maior parte dos milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivessem sido feitos os milagres que foram realizados em vós, há muito tempo se teriam convertido, vestidas de saco e cobertas de cinza. Por isso eu vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, acreditais que serás exaltada até os céus? Pois serás atirada no inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que se operaram no meio de ti, ela estaria de pé até hoje. Por isso eu vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para com a região de Sodoma do que para contigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho nos fala hoje sobre a conversão. Jesus se revolta contra as cidades por onde ele passou e fez vários milagres. Fez curas, realizou vários sinais e não aconteceu a conversão daquele povo. As pessoas não se converteram. Jesus diz, ai de ti, Cafarnaum, Corazim, Ciro e outras cidades. Se essas cidades tivessem sido feitos milagres em Tiro e Sidom, se ele tivesse feito os milagres que ele fez em Corazim e Cafarnaum, essa cidade haveria se convertido muito mais rápido do que por onde ele passou e não houve mudança entre as pessoas. Aqui ele compara a essas cidades, esses vilarejos por onde ele esteve, fazendo curas, fazendo milagres e as pessoas não se converteram, a Sodoma e Gomorra. Você pode pegar a sua Bíblia, ler o Antigo Testamento, para ver o que aconteceu com essas cidades que recusaram os profetas, cidades que foram destruídas por Deus. Por isso, Jesus lembra dessas cidades, lembra o Antigo Testamento, falando sobre a conversão. De que adianta ele falar, fazer milagres, curas,
como ele fez em Cafarnaum. Cafarnaum, ele viveu em Cafarnaum. E Jesus disse: ai de ti, Cafarnaum, pensas que serás elevadas aos céus? Não, serás jogada no inferno, porque não houve conversão entre o seu povo. Jesus esteve lá, viveu lá, fez curas, fez milagres, falou com aquele povo, ensinou, e nada de mudança, nada de conversão. Às vezes nós somos assim também. Ouvimos tanto Jesus, as palavras de Jesus, lemos o seu evangelho, meditamos a sua palavra e não nos convertemos. Recebemos os sacramentos, vamos às celebrações em nossas comunidades e não existe mudança em nós, não existe conversão. Meu coração às vezes continua endurecido, minha vida continua a mesma, eu continuo agressiva, estressada, sem paciência com meus filhos, com meu esposo, no meu trabalho, sendo mau funcionário, não exercendo bem a minha função onde eu trabalho, onde eu estou, não colocando os meus dons a serviços e vivendo minha vida religiosa, fazendo minhas novenas, minhas orações e nada de mudança. Para nós não tem sentido a conversão, a mudança de essas práticas religiosas se não há mudança de vida, se não há conversão. Se eu não melhoro a cada dia, se eu não abro o meu coração para aquilo que Deus quer que eu veja, para fazer aquilo que eu preciso fazer, eu não mudo de vida, eu não converto, mas estou sempre em oração. Não adianta. A oração deve me aproximar de Deus, me fazer refletir sobre o que sou, como estou vivendo e fazer com que eu mude de vida, que eu me converta. A conversão exige mudança de atitude e um seguimento de Jesus de forma testemunhal, responsável, fiel. Será que eu não estou sendo como essas cidades de Cafarnaum, Sodoma, Gomorra? Viu o profeta, receberam o profeta, acolheram o profeta, mas o excluíram, não colocaram em prática os seus ensinamentos. Então, que a nossa vida cristã seja de ouvir a palavra de Jesus, os seus ensinamentos, e de trazer isso tudo para a nossa vida, para que haja conversão. Conversão significa você converter, mudar de rota, mudar de caminho, convergir. Se você está indo numa direção errada, fazendo coisas erradas, vivendo de uma forma que não agrada a Deus, que eu volte atrás, que eu me converta, que faça aquilo que agrada a Deus, que mude de vida, que a partir da leitura bíblica, do ouvir a palavra de Deus, eu possa me converter. Antes de querer converter o meu marido, meus filhos, a minha família, primeiramente eu devo me converter, eu devo mudar de atitude, ouvir as palavras de Jesus, colocá-las em prática, testemunhar a minha vida de oração, a minha vida de fé. Que Deus nos ajude a ter essa sinceridade de coração, poder olhar para nós mesmos, ver as nossas falhas, os nossos erros, nossos pecados e nos converter, mudar de atitude, fazer aquilo que agrada a Deus. Que o Espírito Santo venha sobre nós, nos ajude. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.